Muito obrigado, Michele, todo o grupo aqui de louvor. Muito obrigado, que legal ter você aqui. Obrigado porque você veio. Estamos num final de semana bastante ativo com os casais aqui da igreja. Ontem à noite nós tivemos, obrigado irmãos, ontem à noite nós tivemos o primeiro encontro de jovens casais casados até 5 anos, isso quer dizer de janeiro de 2017 para cá. Se você tem esse tempo de casado e não esteve na nossa reunião ontem, você é nosso convidado. Todos os meses nós nos encontraremos em uma das sextas-feiras, tanto eu quanto Juliana, pastor Danilo e Luana, queremos acompanhar esse grupo, ajudando-os a crescer nesses primeiros anos de casados que são certamente desafiadores. Então, se você conhece alguém aqui da igreja até 5 anos de casados, vocês desafiem esses casais. Nos procurem aqui, procure o Danilo após a nossa reunião para te incluirmos no grupo e você estar antenado aí com a nossa agenda de encontros ao longo dos meses. E amanhã pela manhã teremos um terceiro encontro com os casais de noivos aí que estão se preparando para o casamento até fevereiro do ano que vem. Alguns deles já participando até aqui das reuniões aos sábados, podendo se integrar, podendo crescer já com alguns de vocês. Isso é certamente um privilégio para nós como igreja, poder investir nessas várias gerações de casais que crescem no mundo cada vez mais hostil, cada vez mais tenso e atribulado contra o casamento. E eu quero retomar exatamente de onde eu parei no nosso encontro do mês passado, mês de abril. E eu sei que aí quase 6 semanas se passaram, mas eu trabalhei com vocês no último encontro aqui de casais, o texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 14 ao 16, e eu fiz um desafio a partir daquilo que Malaquias diz, dizendo: cuidem de vocês mesmos, cuidem de vocês mesmos. Porque o contexto de Malaquias era de uma vida extremamente desafiadora no casamento, que estava levando alguns a buscarem, seja no adultério ou no divórcio, formas alternativas de corromperem seus casamentos. Isso estava estragando não apenas as vidas daqueles casais, quanto de todo o povo de Israel, porque eram sacerdotes que estavam praticando isso. Isso estava afetando toda a religiosidade do povo. E o que eu quero trabalhar com vocês, parte dessa expressão: cuidem de vocês mesmos. Como é difícil isso, não é verdade, queridos? Separar tempo para cuidarmos de nós mesmos numa agenda, numa rotina extremamente cansativa como a nossa no dia a dia. Não é verdade? Parece que nós começamos a segunda já com a perspectiva de que chegue logo quando? O sábado. Nós mal saímos de férias e já estamos preocupados que elas vão acabar logo e não vemos a hora que as próximas férias cheguem. A gente vive essa correria, a gente vive essa tensão do dia a dia que nos consome. E sabe o que é interessante? Isso é estatística, inclusive dos cartórios, que a média de idade de divórcio de casais no Brasil aponta para algo em torno de 17 anos para cima de casados. Casais com mais de 17 anos de casados são aqueles que mais se divorciam no Brasil. Agora, isso não é um fenômeno apenas brasileiro, isso é real no mundo todo. E o que leva alguns estudiosos desse fenômeno de décadas para cá, de chamar da síndrome do ninho vazio, que é justamente a idade quando os filhos começam a sair de casa e aquele casal que agora fica sozinho dentro de casa, percebe que não se conhece o suficiente, ou não teve, ou não cultivou intimidade suficiente ao longo dos últimos anos, porque eles viveram para tantas outras coisas, exceto para si mesmo. Viveram para os filhos, viveram para o trabalho, viveram inclusive para encaminharem os filhos numa boa faculdade, deixarem alguma herança ou alguma poupança para eles no futuro. E deixa eu fazer uma pausa aqui. Amanhã prego no culto manhã e noite um tema que se completa perfeitamente com o de hoje à noite, sobre a relação da família com o trabalho, o dinheiro e o futuro. Então vem amanhã, também seja amanhã, seja à noite, onde eu vou continuar com esse tema, como a família se relaciona com o trabalho,
o dinheiro e o futuro numa vida temente a Deus, ok? Fecha parênteses e volte para cá. Então não é incomum, e eu falo isso porque eu e Juliana temos 2 filhos, um de 19 e o outro de 17 anos de idade. Não é difícil você viver o seu dia a dia por causa deles, para eles. E com isso, nos esquecemos de nós mesmos. E aquilo que Malaquias diz, cuidai de vós mesmos, parece um sonho para nós no dia a dia. Mas é interessante como a Bíblia fala sobre a importância que o casal deve dar para si mesmo, aprendendo a curtir a vida única que Deus deu. Eu vou mencionar um outro texto e aí então ir para aquele que eu quero trabalhar com vocês. 1 Coríntios 7, e eu já o mencionei em abril também, Paulo vai dizer: aquele que se casou, cuide de como agradar a esposa, cuide das coisas do mundo, de como viver no mundo uma vida boa com a sua esposa. E a mulher que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar o marido. De Malaquias a Paulo, há sempre uma preocupação de que o casal olhe para si mesmo e aprenda a curtir e cuidar a vida um do outro, porque o casamento, ele espelha, como eu já mencionei aqui também, ele espelha a relação das próprias pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o texto que eu quero trabalhar com vocês é provavelmente um dos meus favoritos no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7 até o versículo 10. Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7 até o versículo 10. Caso você não tenha trazido sua Bíblia, acompanhe comigo, estou usando a versão revista e atualizada. Esse vai ser um fim de semana em Eclesiastes. Amanhã eu exporei Eclesiastes, capítulo 5. Porque Eclesiastes, ele tem um elemento muito interessante e curioso para nós. Ele retrata a vida do ponto de vista humano, naquilo que o autor de Eclesiastes chama de abaixo do sol, ou seja, naquele plano horizontal da vida, nas coisas que nós as enxergamos nesse momento ou depois desse momento, mas ainda assim uma perspectiva limitada, porque em Eclesiastes fica nítida a ideia que nós não sabemos em que consiste a vida depois da morte. Agora deixa eu explicar isso. Não quer dizer que nós não saibamos, como a Michele bem orou aqui, desse anseio que nós temos pela eternidade com Deus, para conhecê-lo, para louvá-lo. Essa não é a ideia de Eclesiastes. O que Eclesiastes diz é que ninguém que morreu voltou para contar como é na sepultura. Que ninguém que foi para o túmulo voltou para contar o que acontece no túmulo, porque simplesmente cai no esquecimento. A vida do ponto de vista horizontal, do aqui e agora, acaba na morte. Sim, pela perspectiva bíblica, nós cremos na eternidade, que é o desfrute da nossa comunhão com Deus. Mas em termos de vida física, queridos, acabou. É por isso que nós nos entristecemos com a morte de queridos, familiares, amigos. Porque nós sabemos que por causa da morte, amanhã nós não vamos encontrá-los. Aquelas coisas legais e gostosas que fazíamos, nós não vamos fazer mais. É por isso que, quando pessoas queridas da família morrem, os primeiros natais, aniversários, eventos familiares são tão difíceis. Porque eles trazem à nossa memória a presença e aquela coisa super gostosa que a gente curtia com essas pessoas enquanto elas estavam vivas. Em Eclesiastes, ninguém que morreu voltou para dizer como é na sepultura, ou seja, acabou. Por isso que então Eclesiastes vai falar muito sobre o vivermos, aproveitarmos, curtirmos, experimentarmos o máximo possível da vida no tempo presente. Só que tudo isso diante de Deus, tudo isso com base numa vida temente a Deus. Ou seja, Deus nos deu uma única vida para dela desfrutarmos, da qual daremos contas para Deus um dia e que não voltaremos a viver.
Eu diria que isso é tão motivador, mas ao mesmo tempo tão desesperador, que pode nos levar tanto a uma motivação de querermos então curtir muito a única vida que temos, quanto nos desesperarmos. Porque o que vai ser depois disso daqui? Não sabemos. E aí vem então Eclesiastes capítulo 9, versículo 7, que diz assim: vai, pois come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas ou brancas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, curte a vida com a mulher que você ama, todos os dias de sua vida fugaz ou passageira, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que você se afadigou debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, além aqui quer dizer o lugar dos mortos, a sepultura, onde somos colocados na morte, porque no além, para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora, quando é que o autor de Eclesiastes diz isso? Se você voltar para o verso 4, você verá até a presença de um ditado que eventualmente nós usamos no dia a dia, que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ou um pouquinho parecido com aquela expressão, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque o leão morto, por mais forte que tenha sido em vida, ele não é capaz de fazer qualquer coisa agora na morte. Então, nesse contexto entre tensão de vida e morte, é que o autor de Eclesiastes diz: vai, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho, porque Deus de antemão já se agradou deles. Interessante que em Eclesiastes, a figura do pão e do vinho são figuras muito usadas para falar sobre a prosperidade de alguém. Agora, por prosperidade, não entenda a riqueza do ponto de vista material. Vou falar amanhã sobre isso. Mas prosperidade como uma vida bem vivida, em que mais vale um prato de hortaliça no qual há honestidade do que um boi gordo com desonestidade. Então, prosperidade na Bíblia não é você ter muito, mas é você se satisfazer alegremente com a porção que Deus te deu. Se você olhar depois em Eclesiastes, você verá que as várias vezes que o autor fala sobre o pão e o vinho, o autor fala disso como dádiva, graça, bondade, presente de Deus para nós. Ou seja, é Deus nos proporcionando algumas alegrias na vida que nós não teremos na morte, queridos. Isso não quer dizer que por causa disso nós vamos decidir comer todas as coisas, porque afinal de contas, lá na sepultura a gente não vai ter nenhum prato de comida. E eu lembro uma vez, a Juliana conversando com os nossos filhos, eles eram bem pequenininhos, hoje o mais velho já com 19, talvez na época tivesse aí os seus 6, 7 anos de idade, e ele sempre gostou muito de comer, mas muito mesmo. E um dia aconteceu de a nossa tartaruguinha morrer. A gente tinha uma tartaruguinha, não sabemos porquê, mas ela morreu. E aí a Juliana aproveitou para explicar sobre a morte para os meninos. E aí então enterraram a tartaruguinha e tudo mais, tal. E aí o Lucas perguntou para a Juliana o que aconteceria então quando nós morrêssemos. Aí a Juliana explicou que nós seríamos colocados num caixão e então seríamos colocados embaixo da terra. E aí o Lucas começou a chorar, e chorar. E ela falou: Lucas, o que foi? Eu não quero ir para lá, porque eu vou ficar com fome à noite, né? Sabe essa ideia? Eu vou ficar com fome à noite. Isso não quer dizer que por causa do pão e do vinho, das alegrias que Deus nos dá, eu vou comer tudo aqui, porque afinal de contas eu não posso levar nenhum docinho, nenhum pudinzinho de leite condensado, cheio de furinho, para a sepultura. Mas o que o autor de Eclesiastes está dizendo é que Deus graciosamente
se alegra quando nós nos alegramos com a vida que Ele nos deu. Olha que bonito que diz o verso 7. Pois Deus de antemão já se agradou das suas obras. Sabe o que quer dizer isso? Que Deus, quando contempla os seus filhos vivendo do jeito dele, Deus se alegra. Às vezes a gente tem, pessoal, uma visão muito errada sobre Deus. Que Deus está lá no céu, como que com um pedaço de pau, só esperando para disciplinar quem faz errado. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Pelo contrário, maior satisfação há em Deus quando nós nos alegramos, curtimos, desfrutamos da vida única que Ele nos deu, do que simplesmente nos punir quando nós pecamos. O que o autor de Eclesiastes está dizendo é que Deus se alegra quando nós nos alegramos com a vida que Ele nos deu. Quando a gente aproveita dos presentes, das dádivas, das bênçãos que Ele nos dá. Sabe por quê? Porque ninguém leva isso para o túmulo. A única oportunidade que nós temos de desfrutar dessas coisas gostosas que Deus nos dá é aqui. Foi por isso que Ele criou a academia, eu acho. Para que queimemos as calorias. Por isso que Ele deu um baita de um lago bonito aqui para Araras. Para a gente queimar as calorias e continuar podendo curtir as coisas que Ele nos deu. Mas aqui a cena, ela é muito bonita. É de Deus se alegrando com a alegria dos seus filhos. Então vai e come. A figura é a da comida. Mas na cultura judaica antiga, a comida é só um exemplo de celebração. Até porque ele fala na sequência, no verso 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre tua cabeça. A ideia aqui de vestes é vestes festivas. Ou seja, que jamais falte santidade nas celebrações de vocês, porque é isso que comunicava roupas brancas. Lembra que branco é um sinal de pureza, de algo limpo? Então que jamais a celebração de vocês falte santidade, falte a brancura que só Deus pode dar. Em algum momento ao longo do ano, nós vamos chegar no texto de Hebreus capítulo 13, quando imediatamente após falar sobre Jesus, o autor de Hebreus vai dizer que bendito seja o casamento que é santo diante de Deus. Ou seja, Deus nos uniu em casamento para que desfrutemos da santidade como casal, que celebremos a vida conjugal com santidade diante dele, mas que jamais falte para nós esse óleo sobre a cabeça, que na cultura judaica é uma figura para alegria. A cabeça ungida com óleo é sinônimo de alegria, que jamais falte alegria, no caso aqui, olha pelo verso 9, curta a vida com a mulher que você ama, que jamais falte alegria, satisfação, contentamento, santidade no casamento. Mas eu quero fazer uma pequenina pausa aqui, para você compartilhar com a tua esposa ou com o teu marido, quais são alguns ladrões de alegria no casamento? Porque esse óleo sobre a cabeça dá essa ideia, que jamais falte alegria na vida que você curte com a mulher com quem você se casou, que jamais falte alegria na vida que você curte com o homem que você se casou. Mas essa vida corrida, louca, frenética que nós vivemos, e como a Michele bem nos lembrou também durante o louvor, nós ainda somos pecadores. Nós cometemos aquilo que desagrada a Deus e desagrada o nosso cônjuge. Mas além disso, quais são alguns ladrões de alegria? Separa aí 2, 3 minutinhos, bem rápido, compartilhe com seu marido e a sua esposa, no seu contexto, o que rouba a alegria, essa alegria que Deus nos dá para desfrutar no casamento.
Temos ladrões de alegria aqui? Temos, né? Eu e Juliana conversamos aqui um pouquinho. Às vezes quando nós invertemos prioridades, e por invertermos prioridades, aquelas que são realmente importantes ficando em segundo plano, o urgente, a emergência acaba roubando tanta energia que nós não fazemos as coisas que são realmente importantes para nós. Né? Que mais? Alguém menciona alguma coisa? Não vale boletos, tá? Esses todos nós já sabemos que roubam mesmo, tá? Vamos pular esse, vamos pular, né? Eu acho que boletos eram um espinho na carne de Paulo, né? O mensageiro de Satanás aí para o atormentar. Vamos lá, queridos, quais são alguns ladrões dessa alegria? Tempo, ok? Seja um bom gerenciamento dele, inversão de prioridades no uso do tempo, verdade, concordo integralmente, concordo. O que mais? Indisciplina, olha só, tanto o que eu falei quanto vocês e ali, parece que a gente está bem alinhado nisso daí, né? Prioridades, disciplina, foco, bom gerenciamento do tempo, o que mais? Procrastinação. É verdade, é verdade. É interessante como nós vivemos muito do quando nós, 3 pontinhos, então alguma coisa. Quando nós, alguma coisa, então, né? Parece que a gente vive muito no futuro e nos esquecemos de aproveitar as oportunidades no presente. É verdade. E isso está muito presente em Eclesiastes. Por quê? Porque a morte é iminente em Eclesiastes. Ela pode acontecer em algum momento. Né? Então, se a gente vive muito nesse quando lá na frente, quando então, talvez este quando nunca chegue. Né? Deixarmos para amanhã algumas dessas coisas. O que mais? Oi? Falta de paciência. Eu acho que eu juntaria aí ansiedade. Não é verdade? Esse desejo de querermos antecipar logo algumas coisas. É interessante, né? A gente tem a procrastinação, que é deixar para depois, mas nos vemos ansiosos porque queremos antecipar outras, por não termos a paciência de vê-las chegando. Olha só, em todo tempo, que as vestes de vocês sejam santas e que jamais falte alegria. Queridos, vale a pena de tempos em tempos conversarmos com nossos cônjuges para realinharmos nossa agenda, foco, percebermos se a gente não tem jogado para depois coisas que deveríamos estar fazendo agora, curtindo nesse momento, ou o quanto estamos querendo antecipar algumas coisas, não tendo a paciência para vê-las chegar no devido tempo. Então é um bom assunto, para de tempos em tempos, talvez cada 6 meses, conversarmos. Será que temos invertido prioridades e por isso nós estamos tão afundados na nossa rotina, na nossa agenda, que a gente está deixando de curtir a vida única que Deus nos deu? E aí entra então o versículo 9. Eu acho ele muito bonito, é aparentemente muito humano. Curta a vida com a mulher que você ama. Todos os dias de sua vida passageira. Interessante que o autor de Eclesiastes fica sempre nos lembrando que a vida é passageira, que a vida é breve. Mas por que ele faz isso? Foi o que eu falei. Isso pode desesperar alguns, mas pode motivar outros. Na vida sem Deus, isso é um desespero. A vida sem Deus, queridos, é um desespero diante da iminência da morte. Porque nós queremos viver o hoje como se o hoje fosse o eterno, na ideia de que não existe amanhã. É daí que vem a ideia do carpe diem. Lembra daquela expressão? Que foi eternizada pela Sociedade dos Poetas Mortos, né? Aquele filme com Robbie Williams. Aproveite o dia, que é na verdade um poema de Horácio, um poeta romano do século I a.C., que ele vai dizer o seguinte: aproveite o dia.
Porque nós não sabemos o amanhã. Então tudo que você puder, faça hoje. Só que essa não é a perspectiva de Eclesiastes. Porque você não aproveita de si por si, ou consigo mesmo. Porque na verdade tem um Deus que justifica, legitima, dá alegria, dá essas vestes santas, esse vinho, esse pão, que Deus se alegra que desfrutemos. Há um Deus. Só que esse verso 9 para mim é o que eu chamaria de um carpe diem divino. É como é que nós aproveitamos a vida do jeito de Deus. Primeiramente, com a pessoa que nós amamos. Lembra que Jesus diz que no céu não se casa nem se dá em casamento? Eventualmente eu e a Ju ficamos conversando, será que a gente vai se reconhecer lá? A gente vai se tratar só como amiguinho? Ou mas de repente, em algum momento a gente vai lembrar que a gente foi casado na terra? Sabe o que Jesus está dizendo? Existe uma realidade na eternidade que é completamente diferente da que nós vivemos no mundo. Isso quer dizer que a tua esposa e o teu marido são únicos na tua vida e na tua história. E que o único momento que você tem para curti-los é agora. Existem coisas, queridos, que nós não vamos fazer lá, que nós não vamos desfrutar lá. Por isso que o autor de Eclesiastes está dizendo, curta a vida, aproveite a vida com a mulher que Deus te deu. Porque essa vida é única e ela passa. Tem uma música, agora eu me esqueci o nome da cantora, que se chama Trem-Bala. Alguém lembra o nome? Ana Vilela. Música muito bonita, muito bonita. Lamentavelmente até esculhambaram muito a menina pela música que ela fez, mas a música é muito bonita, porque ela fala que a vida é extremamente passageira, ela é extremamente rápida. E de uma outra música, numa outra perspectiva, é aquela epitáfio, que talvez eu até já tenha mencionado aqui, do Titãs, devia ter amado mais, curtido mais. Sabe o que é interessante? Que em Eclesiastes, parece ser diante da morte que nós mais refletimos na vida. Mas queridos, a gente não precisa perder para valorizar o que tínhamos. Porque na verdade Deus nos dá a oportunidade de desfrutar em vida o que nós já temos. Como uma outra dupla cantou, é dar flores em vida e não apenas flores na morte. É desfrutar dessas flores em vida. Essa é a ideia do curta a vida com a mulher que você ama. Todos os dias de sua vida passageira, as quais Deus te deu. O autor de Eclesiastes reconhece que essa é a vida que Deus nos deu, da qual Ele nos pedirá contas. Paulo vai dizer isso em Coríntios, que Deus pedirá contas do que fizemos em vida. Isso inclui, queridos, o nosso casamento. Não é só quando a gente veio para a igreja, não. A gente acha que Deus vai pedir conta do que a gente fez de evangelismo, do se a gente serviu ou não na igreja, se a gente ofertou ou não na igreja. Não, não é só disso que Deus vai nos pedir contas, não. Ele vai inclusive nos pedir contas de como nós desfrutamos, vivemos, aproveitamos do nosso casamento, porque Ele nos deu essa vida. É por isso que então devemos sempre ter essa alegria e essas vestes santas, atos santos no casamento. Porque esta é a tua porção, olha o final do verso 9, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Como eu falei, a mensagem de hoje faz par com a de amanhã, mas eu já quero adiantar um pouquinho. Queridos, trabalhar dá trabalho. E nós normalmente deixamos para desfrutar do trabalho quando já não temos mais força e energia. E o autor de Eclesiastes está dizendo, curta a vida com a mulher que você ama, todos os dias, presta atenção, todos os dias, não apenas no quando, do lá da frente, que nós ansiamos para que chegue logo, não apenas no lá na frente, senão todos os dias. Porque essa é a vida que Deus te deu. Porque essa é a porção na vida que o Senhor te deu. E em Eclesiastes está muito claro. Quando se usa a expressão porção,
significa a parte que Deus te deu. O autor de Eclesiastes reconhece que qualquer coisa que tenhamos em vida é dádiva de Deus. Essa vida que Deus te deu, com que você se afadigou debaixo do sol. Queridos, existem coisas que a gente faz aqui e fica aqui. E que se nós não fizermos e não curtirmos aqui, nós não levaremos para lá. Essa é uma certeza. Ninguém leva para a sepultura nenhum resultado de seus esforços. Porque a única vida que temos para desfrutar desses esforços é antes da morte. Isso quer dizer que é entre o meu nascimento e a minha morte, e no caso aqui, entre a data do meu casamento e da minha ou da morte da Juliana, ou de nós dois, que nós temos para curtir o nosso casamento. Por isso que eu falei que é uma perspectiva aparentemente muito humanista, porque a gente está acostumado a pensar que a vida com Deus são simplesmente as coisas espirituais que a gente faz na igreja. Não. O como eu vivo em casa, o como a gente curte e investe o nosso tempo, do nosso passeio à nossa diversão, da nossa intimidade à refeição que tomamos juntos, das coisas mais simples e banais, as mais complexas e tensas, nós só temos essa vida para vivê-las. Faze tudo, aí versículo 10, tudo quanto tiver à mão, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por isso daquela música, Epitáfio, se chamar epitáfio. É aquela plaquinha que fica em cima do túmulo. Ou seja, quem está falando tudo aquilo já não está mais aqui para fazer nenhuma delas. O meu desafio é muito simples, queridos. Naquele cuidar de si mesmo que Malaquias e Paulo falam, o autor de Eclesiastes vai dizer: curta essa vida única que Deus te deu, com teu marido e a tua esposa, com santidade e alegria, porque essa é a porção que Deus nos deu. À medida que nós deixamos de nos curtir, nós nos tornamos extremamente indiferentes, ranzinzas, brutos, e esperando que algum momento lá na frente chegue. E quando esse momento chega, a gente já está tão drenado nas energias que nós não temos vigor para desfrutá-los lá na frente. Isso vai mexer, como eu vou falar amanhã, inclusive na maneira como nós administramos o nosso dinheiro. Quando nós simplesmente o guardamos para contemplarmos o quanto temos, e não como viabilizador de algo que desfrutamos, fazemos do dinheiro um ídolo e não um mediador da satisfação que Deus nos deu. Porque é isso que Eclesiastes diz. Até dos recursos que Deus nos deu, façamos dele um meio para viver a vida única que Ele nos deu, porque ninguém leva nada disso para a eternidade. Quero orar com vocês? E aí nós vamos sair, e não vai embora, a gente tem um cuscuz ali, preparado, para a gente curtir a amizade. Dessa vez não é pizza, Michele, mas vai ser cuscuz. Para a gente curtir a amizade, para a gente comer dessa coisa gostosa que Deus nos deu. Mas o desafio é o seguinte: separe de tempos em tempos algum momento para você refletir o que tem roubado talvez a alegria do seu casamento. E ao mesmo tempo, quais são algumas coisinhas que vocês faziam, que nós fazíamos, que nos alegrava curtir o casamento, a presença um do outro, mas que pelo desgaste, pela correria, pela tensão, por tantos afazeres, deixamos de fazer. E por causa disso, vamos nos distanciando e até nos tornando indiferentes. Se são coisas possíveis de serem retomadas, faça, volte, curta a vida única que Deus te deu com a mulher ou com o homem que você ama. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Ainda mais para nós em Jesus, que o Senhor nos deu uma vida com sentido, com valor, com propósito. E que se ainda não morremos, Deus,
E por mais que a vida na eternidade contigo seja infinitamente melhor do que a vida que temos no presente, mas se ainda não morremos, é porque o Senhor tem um propósito para nós aqui em vida. E no contexto do casamento, não tenho dúvidas, Deus, pelo que Tua palavra diz, é para que curtamos a vida conjugal, para que celebremos o casamento, aproveitemos da amizade, da intimidade, da proximidade com nossos cônjuges. Nos livre, Deus, de desperdiçarmos essa vida. Nos livre de ficarmos pensando simplesmente quando algo chegar, talvez daqui décadas ou anos, e deixarmos de aproveitar os pequeninos momentos que já temos no presente, de nos alegrarmos, de nos satisfazermos com a pessoa que amamos. Deus, que esses irmãos queridos aqui tenham casamentos tão celebrativos e tão jubilosos no Senhor, que isso contagie os seus filhos, que isso contagie seus amigos, e que isso demonstre, acima de tudo, o novo propósito que o Senhor deu a cada um deles por meio de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, pela pessoa que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos ajude a amar marido e esposa para a glória do Senhor. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos, quero que vocês anotem na agenda aí. Temos o nosso próximo encontro de casais no dia 11 de junho, tá bom? Dia 12 de junho, tradicionalmente aí o dia dos namorados. Nosso próximo encontro será dia 11 de junho. Vamos pensar, o que vocês acham de fazermos alguma coisinha legal, diferente aqui até para pensarmos no dia dos namorados? Vamos pensar juntos? Ok? Então dia 11 de junho, sábado, temos um próximo encontro de casais aqui. Vamos pensar alguma coisa, talvez até um pouco diferente, oportunidade de convidarmos outros casais amigos, fazermos disso uma oportunidade de testemunharmos de Jesus, de celebrarmos o casamento que Deus nos tem dado por meio de Cristo Jesus, tá bom? Então temos um cuscuz ali do lado. Se você é jovem casal, casado de janeiro de 2017 para cá, não vá embora, vem conversar comigo, quero te incluir no nosso grupo, para você também fazer parte aí dos nossos encontros mensais. Deus abençoe. Uma boa noite a todos e um bom cuscuz ali do lado também.